E aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu decidi trazer um vídeo sobre um assunto que eu não vi ninguém comentar, mas que entretanto é muito importante para o que vai acontecer daqui para frente dentro de Tori. E esse assunto é bem negligenciado por uns, outros nem ligam, outros nem perceberam, mas que está implícito no último capítulo lançado e que pode mudar completamente a trajetória do Ban e da torre em si. Então, não parem de enrolar. Vamos logo pro vídeo. Beleza, galera. O assunto que eu quero falar hoje é basicamente como o Ban ele conseguiu quebrar aquele feitiço que prendia aquela criatura que estava na sustente nave. E por que isso é importante? Bom, vamos começar do início. A gente sabe que dentro da suspense nave tem uma criatura chamada Leviatã, um ser muito poderoso e muito antigo, que foi selado provavelmente pelo Lopobia Traumareia. Lembrando, o Lopobia Traumareia é o maior anima da torre. Não é o top 1, não é o top 2, não, ele é o melhor anima da torre inteira. E sendo assim, era de se esperar que aquela criatura, o Leviatã, fosse completamente subjugada pela vontade do Lopobia Traumareia. Mas não aconteceu isso, ele teve que ser selado. Significa o quê? Que basicamente esse monstro é tão poderoso que pode colocar sua vontade acima de um chefe de família. Você tem noção do que significa? Significa basicamente que o Ban libertou um monstro extremamente forte, mais especialmente um monstro forte o suficiente para subjugar a vontade de um chefe de família. Então a gente tá vendo algo absurdo na história. Não é bem sobre isso que eu quero falar. Eu quero que a gente se atente a um detalhe bem pequeno. Esse monstro ele estava selado. E aí que vem a questão. Se esse monstro é tão poderoso, imagina o nível do selo que foi feito para impedir que esse monstro saísse. Deve ser algo de proporções absurdas, porque se o monstro é forte, aquilo que o prende tem que ser no mínimo igual ou superior à força dessa criatura. Então a gente chega à simples conclusão de que o Ban consegue basicamente quebrar quase qualquer feitiço. Porque se ele conseguiu quebrar esse feitiço, por que ele não conseguiria quebrar outros, feitos por outras pessoas da torre? Poxa, ele libertou um monstro que o Lopobia Traumareia não conseguiu controlar. E ele fez isso simplesmente entrando num círculo e o White falando meia dúzia de palavras. Ou seja, é bem claro que basicamente o Ban tem um poder absurdo quando a questão é feitiços, de quebrar eles mais especialmente. E aí que vem uma questão bem importante, que vai explicar o título que eu pus nesse vídeo. Beleza, o Ban consegue quebrar feitiços. Mas será que tem alguém na história da torre que tem um feitiço muito poderoso e que esse feitiço ele afeta tudo que está acontecendo dentro da torre atualmente? Bom, analisando a história e a wiki de Tori que eu vou deixar na descrição, a gente chega à conclusão de que existe uma certa família entre as grandes famílias que possui uma certa maldição. E eu estou falando da família Rendolok. Exatamente. A família Rendolok, se você não sabe ou você não lembra, é aquela família liderada pelo Rendolok Blood Mary. Era um cara que basicamente vendeu a vida dos seus filhos com o objetivo de se tornar imortal. Por isso que a família Rendolok é a mais fraca entre todas, porque os seus filhos têm uma vida muito curta e morrem muito. E por isso que esse cara é imortal. Ele falhou no teste de Undead número 100 e por isso ele teve que fazer esse acordo com o Guardião. Então vamos colocar os neurônios para funcionar. O Ban consegue quebrar feitiços. A família Rendolok é amaldiçoada. Será que vai demorar muito tempo para o Ban perceber que ele pode conseguir mais poder e mais força dentro da torre se ele tiver apoio de outras pessoas poderosas dentro da torre? Sendo assim, tendo a ajuda da família Rendolok? Bom, vamos analisar o que está acontecendo no arco atual. A gente sabe que o Rajin Sung está muito perto de entrar em confronto com o chefe da família Lopobia, o Lopobia Ultramareia. Os dois estão lá no mesmo lugar, os dois ali vão entrar aí provavelmente em combate físico, e eu acredito que o Rajin Sung vai morrer nesse combate. E o que vai acontecer com o psicológico do Ban? Ele vai ficar completamente arrasado, sem esperança, sem fé, completamente destruído emocionalmente falando. Então, para poder se vingar do homem que destruiu a sua mente, ele vai em busca de mais poder. E uma das boas formas que o Seiyu pode fazer com que o Ban alcance mais poder, sem dar novos power-ups, sem dar novas habilidades para ele, seja que ele tenha mais influência. Porque isso explicaria muito bem o contexto de Tori, onde a gente sabe que para você ser ranqueado na torre, não é somente você ser muito forte, você tem que ter influência, você tem que ter poder, você tem que ter habilidade, você tem que ter um domínio
domínio ali sobre um grupo de pessoas, e isso faria total sentido com a proposta do Ban. O Ban, ele é um candidato assassino. Se a gente for ver todos os assassinos da FUG, a gente vê que ele sempre tem seguidores, um grupo muito grande de pessoas que servem a ele, seja por vontade própria, seja por serem obrigados, como aquele grupo que o White tinha, que são pessoas que foram meio que escravizadas pelo White, ou também com aquele grupo que o Caracas tem, que são aqueles soldados que ele invoca no meio da batalha. Ou seja, aquele grupo obedece ao Caracas porque ele se sente representado pelas ideias do Caracas. Ou talvez até mesmo com uma ligação de sangue, como é o caso dos cães para com o Yama. Ou seja, todos os Slayers que a gente conhece atualmente, eles têm de certo modo um grupo de seguidores bem leais, um exército particular, dizendo assim, que é usado meio que em momentos específicos. Faria total sentido o Ban, com ódio, querendo vingança do Lopo Betromareia e de todos os chefes de família, ele fosse até a família Rendolok, fizesse um acordo com os principais membros dessa família, e assim ele conseguisse o apoio dessa família para ajudar ele em seus objetivos. Bom, se você não se convenceu ainda, eu vou te dar mais algumas provas que podem fazer com que essa ideia realmente aconteça na história de Tori. A gente sabe que Androse é uma personagem que foi meio que adotada por algum ramo das 10 grandes famílias, só que nunca foi nos falado que família ela pertence. E bom, se você conhece um pouquinho de Tori, você já deve saber que a família pela qual ela pertence é a família Rendolok, porque a vida deles é muito curta e a melhor forma de eles conseguirem ter uma princesa Zahard é adotando alguém de fora da família e transformando ela em uma princesa Zahard, como no caso da Androse. Outra coisa que a gente sabe que o Pikachu de Tori literalmente tem alguma ligação direta com o Rendolok. Literalmente, a gente sabe que esse personagem tem alguma ligação misteriosa com o Rendolok Blood Mary e com a maldição da família Rendolok. Ou seja, faria total sentido se Yu preparar esses dois personagens para que eles tivessem um arco onde eles aparecessem mais, tivessem mais importância e que esse arco fosse importante para a história. Além disso, a gente não sabe o que aconteceu com a Androse, o que ela está fazendo atualmente. E seria uma ótima sacada do Siu que ele reapresentasse essa personagem num arco mostrando sobre a família Rendolok, onde a gente conseguiria ver mais o passado da Androse e também entender mais sobre essa maldição. E esses fatos juntos, eu acho que mostram que talvez essa minha teoria possa realmente acontecer. E mais especialmente, isso pode mostrar que talvez a gente venha ver no futuro o Ban com um exército, literalmente com uma família inteira do lado dele. E seria bem balanceado, por ser a família mais fraca das 10 grandes famílias. Mas não deixa de ser uma família obedecendo às ordens do Ban. Imagina o quão absurdo isso seria. Bom galera, esse aqui foi o vídeo. Muito obrigado por quem assistiu. Se você gostou, comenta aí embaixo. Se você acha que eu fiz alguma coisa certa, se essa teoria tem algum ponto errado, algum ponto certo, pode comentar aí embaixo, que isso ajuda bastante o canal. Desde já eu já agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui, que você possa se inscrever, deixar o like, compartilhar para quem você sabe que é o Star of God. E por fim eu quero dizer, muito obrigado pelo seu visu, e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, fui.